6, que é o assunto da Revolução Constitucionalista de 1932. Eu até comento com eles uma história de quando eu fui a São Paulo, né, e era feriado lá em São Paulo, o feriado para comemorar a Revolução Constitucionalista. Peraí, e o que foi a Revolução Constitucionalista? Foi o momento onde os paulistas decidiram lutar, né? Lutar contra a ditadura de Getúlio Vargas, lutar em favor da democracia. Na verdade, eles queriam, ter de volta o poder político tomado por Vargas, né? E aí, nessa oportunidade, no ano de 1932, eu sempre falo para os meus alunos que os paulistas se uniram e eles tinham reivindicações. Eles foram para as ruas de São Paulo, se manifestar. A população, estudantes, trabalhadores e até mesmo militares de São Paulo foram para a rua se manifestar contra o governo de Vargas para fazer exigências, querendo mudanças no Brasil. E o que esse movimento chamado Revolução Constitucionalista de 1932 queria para o Brasil, queria para São Paulo? Ora, eles queriam que Vargas tirasse o interventor que existia lá, militar, e colocasse um civil e paulista. Ora, o que aconteceu, galera? No golpe de 30, em 1930, diz a história que no ano de 1930, Vargas deu um golpe e assumiu o comando do Brasil apoiado dos militares ligados ao movimento tenentista. E aí o que Vargas faz? Destitui os governadores dos estados e nomeia para os estados brasileiros os chamados interventores, homens diretamente ligados a ele para comandar os estados e reduzir a influência das oligarquias nas políticas dos estados brasileiros. E esses chamados interventores eram militares ligados ao movimento tenentista. E lá em São Paulo, Vargas determinou que tivesse um interventor militar. Só que os paulistas não queriam que esse interventor fosse militar. Eles queriam que fosse um civil. E mais, eles não queriam que fosse alguém de fora, eles queriam que fosse um paulista. Então, uma das reivindicações da Revolução Constitucionalista de 1932 era a troca do interventor militar de São Paulo por um civil e que fosse paulista. Outra situação, eles reivindicavam uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte. É isso aí, galera. Eles queriam que Vargas decretasse eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte que pudesse preparar uma Constituição para o Brasil, escrever uma Constituição para o Brasil, uma vez que Vargas pegou a Constituição de 1891 e rasgou, falou, essa não serve mais para o Brasil, essa atende os interesses das oligarquias. A partir de 1930 é um novo tempo, eu vou fazer uma nova Constituição. Só que isso foi lá em 30, galera. Nós estávamos em 32. E nada de Vargas apresentar uma nova Constituição. Foi nesse momento, em 1932, vendo que Vargas não se movimentava na direção de organizar uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte que pudesse escrever uma nova Constituição para o Brasil, que a galera de São Paulo foi para a rua e começou a se manifestar, exigindo de Vargas a formação de uma Assembleia Constituinte para escrever uma Constituição e assim essa Constituição ser promulgada, obedecer os trâmites democráticos e atender às necessidades do Brasil. Então, diante dessas informações que nós temos, na questão 36, perguntava o seguinte: qual das opções abaixo está diretamente ligada à Revolução Constitucionalista de 1932? A opção número 1 dizia assim, ó, a promulgação de uma nova Constituição. Correto? São Paulo foi para a rua para pedir para Vargas preparar uma nova Constituição e promulgá-la para o Brasil. Opção número 2, nomeação de um novo interventor, né? Um interventor que fosse civil e paulista, também está correta. E a última opção, a número 3, dizia o seguinte, olha, a Revolução Constitucionalista queria o retorno do Convênio de Taubaté. Negativo, negativo, não tem nada a ver com isso. Convênio de Taubaté, política de valorização do café, que inclusive foi até adotada por Vargas. Diz a história que Vargas adotou algumas políticas de salvação do café, correto?
Enfim, dentro dessa questão 36, as corretas são a número 1 e a número 2. A Revolução Constitucionalista de 1932 queria a promulgação de uma nova Constituição e a nomeação de um interventor que fosse civil e paulista. Dessa forma, 1 e 2 corretas, gabarito letra C. C de campeão.